dizer com isso? Ah, mas o que caiu na prova de 2020 não vai cair esse ano, jamais. Não é bem assim. Então a SpaceX ela gosta, logicamente que a questão ela é modificada um pouquinho, mas o assunto geralmente é o mesmo, tá? O que nós vamos fazer então na aula de hoje? Nós vamos corrigir exercícios de provas anteriores, né? Iniciaremos primeiramente com a prova de 2009, a segunda parte da prova de 2019 e depois, na sequência, 2 blocos com a prova de 2020, beleza? Antes de mais nada, se você não é inscrito, não esquece de se inscrever lá no canal, lá, beleza? Valeu! Então tá, iniciando a nossa aula então, nós vamos começar com a correção da prova de 2019. Acompanhe comigo na sua tela. Olha lá o que disse uma das questões da prova 2019, olha só. China e Índia são 2 gigantes que possuem inúmeras semelhanças. Antes de mais nada, né? O que tem China e Índia aqui? Que são gigantes do quê? São as 2 maiores populações mundiais. A China com um pouco mais de 1 bilhão e 300 mil habitantes e a China com 1 bilhão e 100 mil habitantes, aproximadamente. Logicamente que esses dados eles vão se alternando. Mas esse fator, né, população, eles fazem com que esses 2 países sejam considerados 2 gigantes. E outros detalhes. Vamos lá, então ele diz o seguinte: China e Índia são 2 gigantes que possuem inúmeras semelhanças, como por exemplo o fato de serem os países mais populosos do mundo e fazerem parte dos chamados BRICS, beleza? Vamos lembrar do que é o BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse termo BRICS, eu lembro a você que ele surgiu no início dos anos 2000. Um economista britânico chamado John O'Neill, ele começou a analisar as economias de alguns países e começou a perceber que tinham alguns países com economias consideradas emergentes que estavam parecidas. E aí sugeriu a formação desse grupo chamado Grupo BRICS. Né? Que não é um bloco econômico, porém é um grupo de países emergentes, composto repetindo, por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, beleza? Isso é o termo BRICS, só para te relembrar. Apesar disso, guardam inúmeras características que os diferenciam entre si. Então tem algumas coisas que eles são diferentes. É isso que ele vai te perguntar. Sobre as diferenças, então ele quer saber as diferenças entre esses 2 gigantes, podemos citar os fatos de que, primeira sentença diz o seguinte: enquanto a Índia baseia sua matriz energética no petróleo e na energia nuclear, a China prioriza o gás natural e o carvão mineral. Ora, Índia. A matriz energética da Índia, ela é basicamente 74% proveniente do carvão mineral. A matriz elétrica da Índia 74% provém do carvão mineral. Então, quando ele diz petróleo, não, tá? E na energia nuclear? A China prioriza o gás natural e o carvão mineral. O carvão mineral, ok. A China consome 49% do carvão mineral do mundo, né? Porém, no gás natural não é o caso. Ela também consome 20% de petróleo. Petróleo, beleza? Portanto, a primeira sentença está errada, tranquilo? Bem tranquilo essa primeira aqui, né? Logicamente que você precisa, para responder essa questão, saber um pouquinho da matriz energética desses 2 grandes países, né? Então tem que saber. 2. A China implantou um rígido programa de controle de natalidade. É verdade. A partir de 1978, quando Deng Xiaoping ele remodifica, vamos dizer assim, a economia chinesa, e aí a partir de então ela começa a se alavancar. Naquela época o índice de natalidade a taxa de natalidade era muito grande e ele resolve instituir um rígido controle de natalidade. Ele institui a política do filho único, né, que em 2016 passa a ser mais, vamos dizer assim, modificada, né? A China adota 2 filhos por casal a partir de 2016 e atualmente, neste ano, 2021, a China libera o 3º filho, ou seja, hoje na China
os casais podem ter até 3 filhos. Tudo isso fruto de uma carência de população mais jovem que ela já vem sentindo. Beleza. Bom, então, mas quando ela diz que instituiu um programa de controle de natalidade, é verdade. A Índia não tem demonstrado a mesma preocupação ao longo das últimas décadas. Exato, a Índia não instituiu controle de natalidade algum. A taxa de natalidade da Índia hoje, ela está por volta de 2,22 filhos por mulher. 22 filhos por mulher. A da China está em média de 1,69 filhos por mulher. E você já sabe que taxas de natalidade abaixo de 2,1% são taxas de natalidade que não repõem as perdas, né? Não repõem a população de um país, beleza? Portanto, a número 2 está correta. 3. A China dispõe de uma maior diversidade cultural. A Índia possui uma cultura milenar, o que garante maior homogeneidade étnica. Tá bom, então vamos pensar assim, aonde os caras têm o olhinho puxado? É na China ou é na Índia? Ah, na Índia, professor, é lógico que é na Índia. Então a China tem maior diversidade cultural do que a Índia? Não, muito pelo contrário, é o contrário. A homogeneidade cultural é maior na China do que na Índia, tranquilo? Então, falsa. Aqui tava fácil, né? 4. O modelo econômico chinês privilegiou a produção industrial. A Índia está se convertendo numa economia de serviços, na qual se destacam setores como tecnologia da informação e biotecnologia. Exato, tá? A Índia, ela é exportador de cérebros, ou seja, ela tem uma tecnologia de informação muito forte lá. Então, o segmento humano, né, ele é desenvolvido no setor intelectual. Tanto é que ela exporta, chamado de cérebros, né, entre aspas, exporta cérebros para outros países, que é uma coisa ruim para o país. Mas fato é que isso acontece lá, beleza? O que eles têm em comum? A mão de obra barata, né, que não falou aqui, mas é uma coisa que a gente tem que ressaltar. Beleza? Então, 4. Está certa a resposta. Se a 2 e a 4 estão corretas, a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas está lá na letra D de dado, né? 2 e 4 corretas. Tranquilo ou não? Beleza. Economia da China e da Índia, essa primeira questão. A próxima questão, já está na sua tela, ela vai dizer o seguinte: dentre os primitivos rabiscos em uma placa de argila ou em peles de animais, até a difusão maciça de aplicativos de localização e de navegação em smartphones, o uso de mapas, é isso aqui que é o X da questão, é uma necessidade vital para o homem. Nesse assunto, considere as seguintes afirmativas. Beleza, é uma questão de cartografia. Eu lembro a você que a SpaceX adora esse assunto, até porque tem muito a ver com o ramo militar, né, cartografia e tal. Então eles gostam muito e é mais ou menos esse estilo que eles cobram e que cobraram em 2019. Observe. Então, quanto ao uso de mapas, ele vai falar o seguinte: considere as seguintes afirmativas. 1. Diferentemente dos meridianos, que possuem sempre o mesmo diâmetro, os círculos que representam os paralelos possuem diminuem de tamanho à medida que se afastam do Equador em direção aos polos. Verdade ou falsa? É falsa, né? É falsa. Olha só, ou melhor, é a verdadeira. Deixa eu te explicar. Vem pro quadro aqui, ó. Vem pro quadro que eu vou te explicar o que ele te perguntou aqui, ó, tá? Ele falou o seguinte, tá? Tá aqui. Diferentemente dos meridianos, os meridianos, né? Aqueles que se passam aqui, ó. Os meridianos, eles sempre têm o mesmo tamanho. Ele falou isso, tá? O que eu quero dizer? Né? O meridiano é traçado desta forma, então pensa que eu tenho a minha esfera, o meridiano ele tem sempre o mesmo tamanho, não importa onde ele esteja. 364 graus da circunferência, eu tenho meus meridianos que são sempre do mesmo tamanho. Os paralelos, que é esse aqui, eles diminuem à medida que se afastam do centro. O maior paralelo que nós temos é o paralelo Equador.
Vamos botar outros paralelos conhecidos aqui. Eu tenho o paralelo trópico de Câncer. Ele tem o mesmo tamanho que o do Equador? Não. Eu tenho o paralelo trópico de Capricórnio. Ele tem o mesmo tamanho que o do Equador? Não, são menores, porque olha só, a circunferência vai diminuindo. E assim por diante. Então, a resposta está certa primeiro. É só isso que ele quer que você saiba, beleza? Olha para a tela então de novo. Então tá. Então ele diz o seguinte: diferentemente dos meridianos, que possuem sempre o mesmo diâmetro, sim, os meridianos, os círculos que representam os paralelos diminuem de tamanho à medida que se afastam do Equador em direção aos polos. Diminuem de tamanho exata. 2. As escalas podem ser gráficas ou numéricas. Escala gráfica. Qual que é a escala gráfica? Aquela que tem uma régua graduada, né? Essa escala, ela se alterna à medida que eu amplio ou reduzo o meu mapa. Lembra-se disso? Lembrando que nós estamos vendo exercícios, essa matéria já é sabida por todos, né? Assim eu entendo, beleza? Então, essa é a escala gráfica. E a escala numérica é qual? É aquela que é dada por uma fração. Escala igual o Dzinho sobre o Dzão, beleza? É isso que ele falou. A representação em escala pequena mostra áreas pequenas e com muitos detalhes, beleza? Volta para o quadro de novo aqui, que eu vou te mostrar um negócio, tá? Volta aqui para o quadro. O que eu quero dizer? Escala pequena, escala grande. Escala pequena e escala grande. Essa relação você tem que lembrar, tá? Essa relação não pode esquecer. O que é uma escala pequena, tá? Deixa eu pegar aqui o apagador para apagar essa bola aqui. O que é uma escala pequena? Uma escala pequena é a escala onde eu tenho uma grande área a ser mapeada e poucos detalhes. Vamos botar aqui, ó, mapa mundi. O mapa mundi é numa escala pequena. O que eu mapeio no mapa mundi? Toda a Terra é mapeada numa folha de papel. Eu tenho condições de obter muitos detalhes? Não tenho. Então, a escala pequena, eu tenho poucos detalhes. Beleza? Consequentemente, a escala grande, eu tenho muitos detalhes. Beleza? Bom, um exemplo de escala grande. Uma planta. Planta de uma casa. Beleza? O que eu vejo numa planta de uma casa? Consigo ver a janela, consigo ver o tamanho da porta, as dimensões, eu consigo enxergar as coisas. E se eu fizer um esboço mais apresentado de uma casa, eu consigo desenhar um abajur, uma televisão dentro, eu consigo ter riqueza de detalhes. Esse é o diferencial. Escala pequena, poucos detalhes, grandes áreas. Escala grande, muitos detalhes, pequenas áreas, beleza? Pequenas áreas. Tranquilo? Volta para a tela então agora para nós lembrarmos isso aqui, ó. Olha só. As escalas gráficas e numéricas, beleza? Só deu uma enchida de linguiça aqui. As representações em escala pequena mostram áreas pequenas. Com muitos detalhes? Não. As escalas em escala pequena mostram áreas grandes. Grandes com poucos detalhes, beleza? Portanto, falsa. 3. A distorção de áreas de formas ou de distâncias pode ser eliminada quando as projeções afiláticas são empregadas na confecção do mapa. O que são projeções afiláticas? São as projeções que não respeitam nenhuma variável. Portanto, a distorção em áreas e formas de distância pode ser eliminada? Não vai ser eliminada porque ela não respeita variável alguma, as projeções afiláticas, portanto, também é falsa. A número 4 diz o seguinte: anamorfose, olha a anamorfose, é uma forma de representação cartográfica utilizada em mapas temáticos, na qual as áreas dos países, estados ou regiões são mostradas proporcionalmente à importância de sua participação no fenômeno representado. Exato! O que é uma anamorfose? Vou desenhar aqui no cantinho para você ver.
eu vou fazer uma anamorfose sobre a população mundial. Então, eu já sei que, acabamos de falar na questão anterior, que a China é a maior população. Então, a China vai ser representada por esse círculo. Ah, mas a China não é um círculo, não me importa, não interessa. A anamorfose é isso. A Índia é a segunda, vai aqui assim. Agora eu tenho os Estados Unidos, aí eu tenho, né, a Indonésia, aí eu tenho o Brasil e assim por diante. Ou seja, conforme o tamanho do país, da sua população, que é a população que ela representar, vai ser o tamanho da minha circunferência. Beleza? Isso é uma anamorfose. Então ela não, é um mapa temático. São mostradas proporcionalmente à importância da sua participação. Eu falei população, mas poderia ser qualquer outro item aqui. Beleza? Tranquilo? Portanto, 1 e 4 estão corretas. Se a 1 e a 4 estão corretas, eu tenho aqui a minha letra C como resposta verdadeira. Certo? Beleza? Próxima questão vai dizer o seguinte. É inequívoca a influência do clima sobre as mais variadas atividades humanas. Na diferenciação da paisagem e na biogeografia, analise as afirmativas abaixo. Quais são as afirmativas? A célula tropical, também chamada de célula de Hadley, é responsável pela transferência de calor e umidade entre as latitudes equatoriais e subtropicais. Pá, eu não tenho como te explicar sem te mostrar no quadro. Vem pro quadro aqui de novo que eu vou te mostrar essa aqui, ó. Ó, vou usar um pouquinho aqui, ó. Vou usar aqui assim, ó. Olha só, ele tá falando da célula de Hadley. O que é a célula de Hadley, né? Temos aqui a nossa Terra, né? Aqui eu tenho o Equador, aqui eu tenho o Trópico de Capricórnio, aqui eu tenho o Trópico de Câncer, beleza? Tranquilo. Estou falando da célula de Hadley. A célula de Hadley, chamada de célula de médias latitudes, é aquela em que os ventos alísios sopram de leste para oeste e retornam nesse sentido. Essa aqui é a célula de Hadley. Daqui, ó, da mesma forma, ó, ela acontece no hemisfério no sul e no hemisfério norte. Olha só, essa é a célula de Hadley. Deixa eu ajeitar isso aqui, deixar bem redondinho, né? O que ele diz ali? Que ela faz com que ventos quentes se desloquem para áreas frias, ventos frios se desloquem para áreas quentes, ou vice-versa, né? Ventos frios para áreas quentes, eles esfriam, eles esquentam, retornam para áreas frias, beleza? São ventos alísios, ventos úmidos, mas isso ele não te perguntou, isso você já sabe, né? Isso não te perguntou. Isso aqui é célula de Hadley. Ainda tem outras células, para nós lembrarmos aqui, ó. Ó, nós temos a célula de Ferrel, né? Que é aqui, ó, células de médias latitudes, de baixas latitudes, melhor dizendo, de médias latitudes, e aqui embaixo, aqui desenhei errado aqui, ó, e aqui embaixo eu vou ter aqui, ó, a célula de Ferrel, e a célula polar, que é aqui, ó, aqui e aqui, ó, tá? Polar. Só para você lembrar, mas o que ele te perguntou aqui foi a célula de Hadley. Tranquilo? Volta para a tela. Então tá, olha só. A célula tropical é também chamada célula de Hadley. Sim, é responsável pela transferência de calor e umidade de latitudes equatoriais e subtropicais. Nelas podem verificar os ventos alísios e contralísios. Certa resposta. 2. O El Niño é uma anomalia climática com desdobramentos globais. Sim, o El Niño não é exclusivo do Brasil, hein? Tá? Ele acontece no mundo. Na costa ocidental da América do Sul. Sim, foi lá que foi descoberto o El Niño. Pescadores peruanos na verdade, viram algumas modificações na dinâmica dos seus peixes e aí levantaram a lebre e aí foi descoberto lá na costa ocidental da América do Sul. O fenômeno provoca elevação da temperatura da água do mar, exato. Consequentemente, um aumento da atividade pesqueira? Não, é só isso aqui que está errado. É uma diminuição da atividade pesqueira. O Oceano Pacífico, lá na altura do Peru, é a parte do oceano que tem mais piscosidade, ou seja, onde mais se pesca peixe. E esse fato se dá por ser um oceano gelado, por ser um oceano onde ocorre o fenômeno da ressurgência. Beleza? O que é o fenômeno da ressurgência? Não vou explicar, não dá tempo, né?
Fenômeno da ressurgência, beleza? E aí, quando as águas aquecem, não ocorre a ressurgência e os peixes vazam. E aí não se pesca nada. Então, ele influencia a atividade pesqueira. Influencia sim, mas não é aumento, é diminuição, portanto, falsa. 3. No sul e sudeste da Ásia, a agricultura tradicional é muito influenciada pelo regime das monções. Exato. Cujo mecanismo básico de alternância de centros de pressão é semelhante aos que regula as brisas marinhas e terrestres, ressalvadas a duração e as respectivas escalas de abrangência. Exato. O que ele quer dizer aqui? Que lá no sudeste da Ásia, lá na Índia, por exemplo, né, nós temos a época das monções, né? Que são grandes precipitações que ocorrem em determinadas épocas do ano. E outras épocas do ano ocorrem as estiagens. E é justamente isso que acontece, por influência dos ventos, né? Da umidade vinda do oceano ou da escassez de chuva, da falta de umidade vinda do continente. Portanto, verdade. 4. A4. O clima mediterrâneo é típico do sul da Europa, exato. O que nós temos no sul da Europa? O mar Mediterrâneo. Áreas adjacentes ao mar Mediterrâneo possuem clima mediterrâneo, sim. Porém, não é só no sul da Europa. Eu tenho nas extremidades norte e sul da África, também tenho clima mediterrâneo. No litoral chileno, no litoral californiano, na porção meridional da Austrália, tenho clima mediterrâneo, exato. Observem que são próximos aos desertos. Apresenta duas estações bem distintas, bem diferentes. Um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Errado. O clima mediterrâneo, ele tem característica de ter um verão seco e um inverno chuvoso. Beleza? Características opostas a quem? Ao clima tropical. Tranquilo? Falsa. Portanto, eu tenho 1 e 3 verdadeiras. 1 e 3 verdadeiras está lá na minha letra B de bola. Que fácil, né? Isso é fácil demais. A próxima questão diz o seguinte. O deslocamento de pessoas entre países, regiões, cidades, etc. é um fenômeno antigo, amplo e complexo. Isso aí vai dizer dos fluxos migratórios. Muito importante essa questão, tá? Muita pergunta em concursos por aí afora, e nas PSECs não é diferente, sobre questões migratórias. Então, abre o olho. É um fenômeno antigo, amplo e complexo, pois envolve as mais variadas classes sociais, culturais, culturas e religiões. Beleza. Sobre os fluxos migratórios contemporâneos atuais, considere as seguintes afirmações. Vamos lá. 1. Fluxos, beleza. 1. Em termos quantitativos, em quantidade de pessoas, a maior parte dos deslocamentos humanos se refere à saída de imigrantes dos países pobres e emergentes em direção aos desenvolvidos. Olha, aqui é falsa. Por quê? Isso acontecia, esse fluxo de saída de países pobres, não emergentes, pobres, aconteceu muito até o início dos anos 70 aproximadamente. Após esse período, anos 80, anos 90 principalmente, e anos 2000, ocorre a ascensão de alguns países ditos emergentes. Quem são os países emergentes? Vou citar alguns aqui. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Argentina, Chile, México. Esses países se industrializaram tardiamente, mas se industrializaram. Eles passam a ser atrativos para esses fluxos de imigrantes. Por quê? As restrições que eles impõem à entrada de imigrantes são muito menores do que países, por exemplo, como Estados Unidos e Europa em geral. Beleza? Portanto, é falsa. O fluxo se dá para esses países emergentes. Esses países emergentes correspondem a 86% dos fluxos migratórios. Beleza? Os desenvolvidos, países desenvolvidos, somente 14% dos fluxos migratórios atualmente. Beleza? Falsa a primeira, então. 2. Na última década,
A América Latina e o Caribe contribuíram com o maior contingente de imigrantes, seguidos pela África Setentrional. Vamos lá. A América Latina e o Caribe contribuíram com o maior número de imigrantes, seguidos da África Setentrional. África Setentrional? Vamos lá, pode até sim, tá? Mas, não, América Latina, países emergentes. Lembra que nós falamos anteriormente? Então, é falsa também. 3. Países do Oriente Médio, como Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Kuwait, recebem muitos migrantes oriundos da Ásia, Paquistão, Índia e Filipinas. Tá certo. Por que tá certo isso aqui? O Oriente Médio, então ele tem como principal área de petrolífera, né? Países como Catar, Emirados Árabes estão com suas economias pulsantes. A construção civil nesses países, você já viu com certeza o Catar, né? O cara foi jogar no Catar lá. Pô, o cara é burguês, né? Porque lá no Catar você vê aquelas construções, aqueles prédios gigantescos. E lógico, para construir um prédio precisa o quê? Mão de obra. Então essa mão de obra vem da onde? Vem desses migrantes oriundos da Ásia, Paquistão, Índia e Filipinas. Exato. Portanto, aqui tá certo. 4. A drenagem de cérebros, falamos anteriormente isso aqui, é um grande problema para os países de origem desses fluxos. Ó, quais os países? Paquistão, Índia e Filipinas. Tá aqui, ó, a Índia. Eu não falei que a Índia é um grande exportador de cérebros? Sim, tá? É um grande problema para os países de origem desses fluxos, pois afeta sua capacidade tecnológica, comprometendo seu desenvolvimento, claro, porque os caras estudam, ficam safo pra caramba e aí vão pros outros países. Pô, daí tá de sacanagem, né? Mas é verdade, tá certo? Portanto, 3 e 4 estão corretas. 3 e 4 estão corretas, está aqui, ó, na minha letra E, de escola. Próxima questão vai dizer o seguinte, olha só. Segundo o geógrafo Aziz Abissaber, ó, cara, existem grandes extensões do território brasileiro em vários elementos território brasileiro e em que vários elementos naturais, clima, vegetação, relevo, hidrografia e solo interagem de forma singular, caracterizando uma unidade paisagística. São os domínios morfoclimáticos que ele diz aqui, ó. Entre eles ocorrem as faixas de transição, onde não é nenhum nem outro. Sobre os domínios morfoclimáticos e as faixas de transição, considere as seguintes afirmações. Está aqui, ó. A exuberância da floresta amazônica contrasta com a pobreza de grande parte de seus solos. Pobreza de grande parte dos seus solos. É verdade ou não é? Sim, o solo amazônico é pobre, geralmente ácidos, intemperizados, de baixa fertilidade. Mas o que explica aquela exuberância da floresta? A própria floresta. Ela derruba suas folhas e a própria alimenta ela mesma, né? Das suas folhas, que são decompostas, gera o adubo para ela mesma se alimentar. Se eu tirar essa vegetação, eu vou ter um solo raso e rapidamente esse solo vai se desertificar. Portanto, a primeira está certa. A 2, tipicamente associados à campanha gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, os campos apresentam um relevo com suaves ondulações, cobertas principalmente por gramíneas, exato. Neste domínio há um preocupante processo de desertificação. Opa! Advindo de anomalias climáticas observadas nas últimas décadas. Não, tudo está certo, com exceção dessa palavra, aqui deveria estar escrito arenização. Desertificação é onde? No Nordeste, na Caatinga. Tranquilo? Portanto, falsa. 3. O cerrado, adaptado à alternância do clima tropical, né? Ou seja, inverno seco, verão chuvoso, ocupa mais de 3 milhões e apresenta solos pobres. Exato. É uma formação tipicamente latifoliada. Não é, né, meu guerreiro? Não é latifoliada. Ali eu tenho um cerrado, ali eu tenho árvores toprófilas, né? Eu não tenho latifoliadas, não. Dentre suas características, perde suas folhas durante o período da seca. Sim, eu tenho as caducifólias, são típicas do cerrado, mas não são latifoliadas, portanto, falsa.
4. A Mata dos Cocais é uma faixa de transição situada entre os domínios da floresta amazônica, do Cerrado e da Caatinga. Predominam as palmeiras, como destaque para o Babaçu, Carnaúba e Buriti. Tudo certo, essa aqui tu tá careca de saber que é verdade, né? Careca de saber. 1 e 4 estão corretas. 1 e 4 eu tô aqui na letra C. E na próxima slide eu vou te mostrar o seguinte. Olha só os domínios morfoclimáticos. Ele falou das faixas de transição. Eu tenho 3. A Mata dos Cocais fica aqui, ó. Ó a Mata dos Cocais aqui. Eu tenho outra faixa de transição importante que está aqui, ó. O Pantanal, o Complexo do Pantanal. E a terceira faixa de transição que você não pode deixar de lembrar, né? Está aqui, que é chamada de Agreste. Agreste. Beleza? Show de bola. Próxima questão vai dizer o seguinte. O mundo moderno é um voraz consumidor de energia. Atender a essa demanda pressionada cada vez mais pelas economias emergentes, bem como observar as exigências de um mercado balizado pelo paradigma da eficiência. São desafios incontornáveis. Sobre as características e a participação de diversas fontes de energia, considere as seguintes afirmativas. 1. O drástico aumento do preço do petróleo causado pelas crises internacionais de 1973, o choque do petróleo, em 1979, o segundo choque do petróleo, teve um duplo efeito, viabilizou a extração de locais de difícil acesso, Sibéria, Alasca, plataformas continentais, e estimulou a pesquisa dessas fontes alternativas. Claro, quando os países da OPEP boicotaram os preços dos barris de petróleo nesta época aqui, começou uma corrida acirrada atrás desse desse produto importantíssimo. O Brasil, por exemplo, criou o Proálcool em 1975 como busca de uma nova fonte alternativa de energia. Beleza? Portanto, está certo. 2. Impulsionado pelas políticas de redução das emissões de CO2 adotadas pela China, o gás natural já é, desde 2010, a segunda fonte de energia mais utilizada do mundo. Que mentira, né? Que mentira. Logicamente que é mentira. A fonte de energia mais utilizada no mundo é o petróleo e o carvão mineral. Carvão mineral, beleza? Falsa. Próxima vai dizer o seguinte. Fontes de energia como o etanol, biodiesel, despontam atualmente como excelentes alternativas, pois apresentam os seguintes benefícios. Poluem menos que os combustíveis fósseis, geram vários empregos no campo e dinamizam a economia por conta do seu efeito multiplicador. E aí, o que está errado aqui? Nada, tá certo, tudo certo. 4. Isenta de impactos ambientais? Aí já começou errado. Não existe fonte de alternativa de energia ou fonte de energia isenta de impactos ambientais. Não existe, tá? Ele diz que isenta de impactos ambientais, a energia eólica vem conquistando cada vez mais espaço na matriz energética de países como China, Estados Unidos, Alemanha, e a Espanha e a Índia. Os Estados Unidos é um campeão. Porém, ela não é isenta. Por quê? O que polui? Polui o efeito visual, né? Afeta a fauna, os pássaros, tá? Não é isenta. Então, é falsa. A 5 diz o seguinte. Países como França, Ucrânia, Japão, Coreia do Sul continuam a ter usinas nucleares. Nas usinas nucleares, uma importante fonte de energia. Sim, esses países têm. A Coreia do Sul, por exemplo, ele não tem muitos recursos naturais. Então, precisa dessas fontes de energia aí. Mesmo com problemas relacionados à destinação dos seus rejeitos, à pressão da opinião pública e aos altos custos de construção e manutenção. Exato. Porém, a fonte, como ele está dizendo aqui, ó, nuclear, ela é limpa. Ou melhor, é uma das mais limpas, com exceção dos seus rejeitos que são perigosos. Mas a produção dela não emite poluentes, só emite os rejeitos posteriormente, beleza? Portanto, 1, 3 e 5 estão corretas. 1, 3 e 5 eu tenho lá na minha alternativa da letra B de bola, beleza? Então tá. Voltando para cá então. Bom, com essa questão nós encerramos a prova 2019, tá? E essas foram as questões de 2019. Não temos nada de tão absurdo, tá? Questões não são tão fáceis assim, mas não tem nada. Estudando direitinho, tem jeito para tudo, beleza? Até a próxima aula. E nós continuamos aqui, né? Terminamos o primeiro bloco, onde nós falamos da prova 2019. Agora nós vamos lá para a prova de 2020. A primeira parte da prova de 2020.
2020, beleza? Antes eu vou pagar o quadro aqui, né? O Carlito já tava me clicando aqui, esse safado. Vamos pagar esse quadro aqui, né? Beleza. Prova 2020, vou tomar um golinho d'água aqui, né? E vamos lá, dar um ESC. Acompanhe lá, prova 2020 agora, hein? Tá, ponto, essa aqui nós já terminamos, fechar. Vamos lá para a prova 2020. Excelente. F5 na sua tela. Uhum. Bom, lembrando que prova 2020, né? Ah, vá, foi o ano passado. O ano passado. O que a SpaceX cobrou do ano passado? Vamos ver então o que ela cobrou no ano passado? Vamos iniciar então a correção da prova 2020 na sua tela. Olha só, como é que essa SpaceX me cobra as questões? Lá em 2020, não tão distante, o ano passado, ela perguntou o seguinte para você, ó. Em fevereiro de 2019, o mundo foi surpreendido com um ataque de aviões indianos em solo paquistanês. Índia e Paquistão, né? Você que está estudando para a SpaceX, você sabe que os caras são briguentos. Né? Bom, e aí aconteceu um ataque de aviões indianos em solo paquistanês. Ok. A animosidade entre esses dois países asiáticos é expressa territorialmente, vide desenho. Então veja o desenho aqui. Assim, é fundamentado o temor de uma escalada da crise. Sobre a conflituosa relação indo-paquistanesa, é correto afirmar. Bom, quando começa essa briga entre esses camaradas aqui, entre o Paquistão e a Índia? Isso tudo começa após a Segunda Guerra Mundial, né? Quando colônias outrora inglesas, que era o caso dessa região aqui, ó, colônias inglesas, elas ficam independentes. A Guerra da Independência, 1947, a Guerra da Independência, beleza? E elas se tornam independentes. Porém, eu tenho coisas diferentes. Eu tenho aqui, ó, essa região, Caxemira Indiana, a região da Caxemira, né? Caxemira por quê? É uma região onde se cria cabras e essa região usa-se as peles desses animais para a confecção de vestuário, a própria ovelha, né, para a confecção da lã para ser transformada lá na Inglaterra. Foi muito utilizado, por isso que ela é caxemira, vem da expressão inglesa, né, de casaco, alguma coisa nesse sentido, beleza? Bom, o que eu quero dizer? Essas regiões, a região da Caxemira, que se torna Caxemira indiana e Caxemira paquistanesa, né, era tudo uma coisa só. 1947, após a Guerra da Independência, o que acontece? Essa aqui eu tenho um pessoal que é hinduísta, ou seja, a religião oficial é o hindu. E aqui eu tenho um pessoal que é muçulmano. Pá, não deu certo, né? Vejam só, começam-se as brigas devido a essa questão étnico-religiosa, beleza? Isso aqui é um esboço para você lembrar o que acontece aqui. Bom, em 1980, mais ou menos, né, o Paquistão, ele se alia à China. Ele faz com que a China, olha aqui, ó, a China começa a administrar essas partes aqui, beleza? Então ele se alia à China, como uma forma de se defender também. Essa é o rolo e confusão dessa região. E aí vamos ver o que ele pergunta sobre essa situação conflituosa, relação indo-paquistanesa, é correto afirmar. 1. Apesar de serem considerados, segundo a ONU, países em desenvolvimento, é verdade, são países em desenvolvimento. O Paquistão é um país em desenvolvimento. Ambos dispõem de artefatos de destruição em massa. Exato, eles têm ogivas de destruição em massa. Eles têm uns canhões lá que conseguem lançar essas ogivas. Os caras são ninja, cuidado com os galos. Então, é verdade. Mahatma Gandhi, um líder indiano, né? Ele foi um líder, né? Ele organizou diversas campanhas anticoloniais. Então, ele defendia o anticolonialismo. Ou seja, ele queria uma Índia livre. Ciente das
incontornáveis divergências entre muçulmanos e hindus, lógico, ele era hinduísta, né? E ele lutava pela causa hinduísta, então ele não gostava dos muçulmanos, né? Era o choque que existia ali. Apoiou a transformação da fronteira entre os dois países. Muito pelo contrário, ele não apoiou, ele aceitou. Aceitar seria a resposta certa. Apoiou não. Ele não apoiou, não teve outra alternativa ao Mahatma Gandhi a não ser aceitar a separação que foi mostrada aqui, ó. Ó, essa separaçãozinha aqui, ó. Ele teve que aceitar, não teve outro jeito. Né? Mas que ele apoiou, é mentira. Ele não apoiou porcaria nenhuma, tá? Então, quando ele disse apoiou, tá falsa a alternativa. Bom, 3. Perdura até hoje um rígido padrão de alianças construído durante a Guerra Fria, colocando em campos opostos o eixo Nova Delhi, Moscou e Islamabad, Pequim. Ou seja, Nova Delhi e Moscou são aliados. Esses aliados, eles têm sistemas de segurança contra o antiterrorismo, tá? Assim como Islamabad e Pequim. Porém, o que o autor da questão ele fez em... Isso aqui existe mesmo, esses eixos existem, existem. Porém, ele tentou relacioná-los com a Guerra Fria. Nós não temos aqui mais o bloco socialista, temos? Não temos o bloco socialista. Então, relacionar com a Guerra Fria não é mais viável, portanto, torna a questão errada, falsa. E a número 4 vai falar o seguinte: a rivalidade indo-paquistanesa, brigam pra caramba até hoje, tem como de seus principais focos disputa pelo controle da Caxemira, sim, Caxemira da Índia, Caxemira do Paquistão, sim, região habitada pela maioria muçulmana e encravada no Himalaia, lembrando que nós temos o Himalaia ali, né, a região do Himalaia, nessa região ali também, na fronteira entre os dois países, exato, essa aqui está tudo certo. Portanto, 1 e 4 são verdadeiras, 1 e 4 são verdadeiras, eu tenho aqui na letra D de dado. Lembrando que essa é uma questãozinha lógica que envolve essa questão Índia, Paquistão, Caxemira, muito atual, é uma questão bem atual, isso aqui não se surpreendo se cair de novo, tá? Questão muito atual, beleza? Próximo exercício vai falar o seguinte: o Mercosul tem sido muito criticado nos últimos anos pela perda de dinamismo, apesar de importantes avanços obtidos desde a sua criação. Sobre esse bloco econômico regional, é correto afirmar que Mercosul, criado em 1991, com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esses são os países membros, aqueles que votam, aqueles que decidem realmente as coisas no bloco, beleza? Comungam das mesmas tarifas e tal. Ainda nós temos os países associados, que são países também da América do Sul, que comungam dos mesmos privilégios do Mercosul, porém não tem direito de voto, não tem de poder de decisão. Então foi criado em 1991. Tudo começa lá na década de 80, por volta de 1985. Esses dois camaradas aqui, ó, eles que se reúnem e decidem inventar esse bloco aqui, né, para se fortalecer. Qual é o intuito de um bloco econômico? Fortalecimento econômico, né? São países que são muito dependentes de economia norte-americana. Então eles precisam se fortalecer para tentar, assim, se desvincular um pouquinho da economia norte-americana. Se desvincular não é deixar de lado, né? Até porque nem tem como deixar de lado. Bom, e aí ele, sobre esse bloco econômico regional, é correto afirmar, ele quer saber do Mercosul. Vamos ver o que ele pergunta lá então. 1. O Mercosul promoveu a chamada distensão geopolítica entre Brasil e Argentina, que historicamente disputavam a hegemonia da Bacia do Prata. Exatamente isso. Historicamente, Brasil e Argentina sempre estavam em atritos por causa da Bacia do Prata, né? A Guerra da Tríplice Aliança, a Guerra da Cisplatina, foi conflitos onde eles se envolveram. Na Tríplice Aliança até que eles estavam brigando junto, né? No mesmo lado. Mas na Cisplatina foi uma guerra entre eles. E aí ninguém ganhou, na verdade. Os dois saíram perdendo e aí criaram o Uruguai devido a essa guerra aí, né? Então criou-se uma República Oriental do Uruguai, né? Independente. Bom, mas aqui tá certo.
Então foi lá em 1985, letra desgraçada, né? Criaram o Mercosul, dessa distensão geopolítica, portanto a primeira está certa. 2. O incremento da cooperação diplomática entre Brasil e Argentina durante a década de 80 constituiu para a formação a mesma coisa que a anterior quase. Então se a primeira está certa, isso aqui também vai estar certa, né? Cooperação diplomática entre os dois, a partir de 1985, para ser mais exato. 3. A adoção da tarifa externa comum, da TEC, tarifa externa comum, transformou o Mercosul em uma união aduaneira perfeita, visto que os países membros são obrigados a aplicar a mesma alíquota de importação para todos os produtos. Não é verdade, porque não são todos os produtos, né? Alguns medicamentos, por exemplo, e alguns produtos de higiene não seguem a tarifa externa comum. Portanto, essa união aduaneira não é perfeita, ela é considerada imperfeita, porque os produtos têm algumas exceções, beleza? Tranquilo? Falsa a 3. A número 4 vai dizer o seguinte, observe aqui, ó. O protocolo de Ouro Preto inseriu uma cláusula democrática, é muito famosa essa cláusula democrática, no Tratado de Assunção, e ajudou a criar um ambiente de maior estabilidade política no âmbito regional. Essa cláusula democrática, exato, ela existe mesmo, mas não foi no protocolo de Ouro Preto. A cláusula democrática foi no protocolo de Ushuaia, que acontece lá em 1998. Nesse protocolo de Ouro Preto, criou-se, dentre outras coisas, Comissão de Comércio do Mercosul, Comissão de Parlamento Conjunta, algumas comissões. Se organizou, vamos dizer assim, aqui, nesse protocolo de Ouro Preto. A cláusula democrática não tem relação com isso aqui. A cláusula democrática, como eu falei, foi no protocolo de Ushuaia, portanto falsa. 5. O Mercosul foi, na verdade, uma resposta ao esgotamento dos modelos de desenvolvimento, baseados na substituição de importações. Foi mesmo. Por quê? Por que esgotamento de substituição de importações? Bom, a maioria dos países sul-americanos, eles começam a sua industrialização nos moldes de substituição de importações. Ou seja, fabricar aqui o que é importado. Beleza. Quando o mercado interno, ele, vamos dizer assim, ele não é que se esgota, mas ele se incha, né? Não tem mais porteiras para se abrir, vamos dizer assim. Começa a se pensar em mercado externo. E aí, essa substituição de importações já não é mais, agora é venda para países vizinhos, principalmente. E aí, quando ele diz aqui, ó, esgotou-se os modelos de substituição de importações, as exportações aqui dentro, ou melhor, o comércio interno, ele se incha, né, se esgota, e eles passam a pensar em comercializar com vizinhos. E aí surgem as ideias do Mercosul, que começa lá em 1980 e se solidifica mesmo em 91, beleza? Portanto, tá tudo falso, tá tudo verdadeiro aqui, melhor dizendo, beleza? 1, 2 e 5 são verdadeiros. 1, 2 e 5 eu tenho aqui na minha alternativa da letra B de bola. Fácil, né? Questões de Mercosul. Cara, isso aqui tem que decorar esse troço aqui. Não tem como errar, porque isso aqui não muda, não mudou mais, a não ser que tenha alguma novidade. Isso aqui é história, né? É geografia, mas é história. Se está escrito, não vai se mudar mais. Esses detalhezinhos, protocolo de Ushuaia, Ouro Preto, né? Tratado de Assunção, beleza? Então, não muda mais. Próxima questão vai dizer o seguinte. O censo demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 1970, revelou pela primeira vez uma importante mudança no perfil da população brasileira. Passamos a ser um país predominantemente urbano. A respeito da urbanização nacional, é correto afirmar que, exato, a nossa população passa a ser urbana, opa, ia botar rural, né? Urbana da década de 60 para 70, beleza? A nossa população passa a ser urbana. O que acontece? Por que acontece isso? Um êxodo rural, né? A mecanização do campo. O campo passa a ter tratores, né?
tratorzinho aqui, ó, né? Então o campo passa a ter trator, passa a ser mecanizado. E os índiozinhos que trabalhavam no campo, eles têm que ir, ó, para as cidades. Isso acontece de muitas cabecinhas e no mesmo tempo, né? No mesmo tempo, eles vão tudo junto para as cidades. Acontece uma urbanização. Urbanização que nós chamamos de acelerada. Urbanização acelerada. Quando o negócio é feito muitas pressas, o que acontece? É mal feito. Vai fazer uma coisa rápido. É muito fácil de você fazer mal feito. Se você fizer alguma coisa rápido, rápido e mal feito, né? Mas bem comemorado. Se você fizer uma coisa rápido, você tem uma grande chance de fazer mal feito. A urbanização não foi acelerada? Foi acelerada. Portanto, as cidades são organizadinhas? Não. Criou-se o quê? Subúrbios, favelas, falta de saneamento básico, é um caos, as vias de circulação são uma porcaria, né? Tudo que nós temos de ruim nas grandes cidades. Não que as grandes cidades sejam ruins, né? Mas nós temos um trânsito ruim, falta de transporte urbano, saneamento básico, como já falei, moradia, educação deficitária. Tudo isso é causa de uma urbanização acelerada. A respeito da urbanização nacional, é correto afirmar que... Então, o que ele pergunta? A urbanização ocorreu de forma acelerada? Acabamos de falar, né? Concentrada, sim, aonde? Na região sudeste. E apoiada no êxodo rural? Sim, falei para você, né? Desenhei para você. Simultaneamente ao vigoroso processo de industrialização? Sim. Por que foram para o sudeste? Porque lá onde tinha os empregos, lá onde a indústria estava se desenvolvendo, verificado no pós-segunda guerra, exato, tudo certo, a primeira corre para o abraço. 2. Problemas em comum de infraestrutura viária, abastecimento de água, saneamento básico, coleta de lixo, dentre outros, resultam na criação de regiões metropolitanas no início da década de 70. Exato, as regiões metropolitanas. O que são regiões metropolitanas? Foram criadas na década de 70, mais precisamente em 1973. Essas regiões metropolitanas foram criadas como uma forma de melhor administrar grandes áreas urbanas, né? Por exemplo, São Paulo e mais áreas limítrofes, né? Com a criação de regiões metropolitanas, as redes de transporte elas começaram a ser metropolitanas. Sistema de coleta de lixo, saneamento básico, né? Segurança, abastecimento de água, tudo foi comungado para facilitar a administração. Então, tá certo a número 2 também. 3. Atualmente, o Centro-Oeste é a terceira região mais urbanizada do país, basicamente em função de 3 fatores. A fundação de Brasília, a construção de grandes eixos rodoviários, integração nacional, a acentuada mecanização das lavouras, beleza. Tudo isso levou a fazer com que a região Centro-Oeste se tornasse muito urbanizada. Mas não a terceira, ou melhor, não a terceira, e sim a segunda região mais urbanizada. Então o Centro-Oeste é a segunda região mais urbanizada. Deixa eu voltar aqui para te mostrar o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Fazer um negocinho aqui para você, ó. Tá bom, ó. Primeira, urbanização no Brasil. O Brasil, ele é 85% urbano. Urb, né? Brasil. Beleza? A região sudeste, ela tem uma urbanização de 93%. A segunda região, que é a centro-oeste, ela tem uma urbanização de 88%. A terceira é quem? A sul, com 85%. A quarta é quem? É a região norte, com 73,5%. E a última região, a região menos urbanizada, porém a região com 30% da população brasileira, é a região nordeste, com 73,1% de urbanização. Lembrando, aqui eu tenho 30% da POP, tá? 30% da população. Observem? Tranquilo. Beleza, é isso que eu queria te dizer. Te lembrar, na verdade, né? Então é a terceira? Não, é a segunda, falsa. 4. Os critérios adotados pelo IBGE para definir o grau de urbanização
seguem padronização internacional, não havendo, portanto, divergência em relação aos utilizados pelos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Mentira, mentiroso. O IBGE diz que uma cidade para ser urbana, ela tem que ter 50% da sua população morando nas cidades, né? 50% da população morando nas cidades. Ou 50 mil habitantes. Se tiver 50 mil habitantes, ele considera como urbana, né? Considera como urbana. Se tiver 50 mil habitantes. A OCDE diz o seguinte, para ser considerada urbana, eu tenho que ter uma densidade demográfica de 150 habitantes por quilômetro quadrado. Se uma cidade tiver isso aqui, aí sim ela considera urbana. Se caso contrário, é uma cidade rural. Portanto, não são os mesmos critérios. Portanto, está falsa. Somente a 1 e a 2 estão corretas, né? Somente a 1 e a 2 eu tenho logo lá na letra A resposta certa do exercício. Beleza? Tranquilo. Próxima questão vai falar o seguinte. Olha só. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Exato, tá? Uma floresta exuberante e tal, e assim por diante. Estende-se por mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Ela vai além da região norte, né? Não esqueça disso. Ela engloba outros estados, outros países e assim por diante. E por diversos países sul-americanos. Sobre esse bioma é correto afirmar que, no Brasil, a floresta ocupa área de 9 estados da federação. Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Quem é esse cara aqui? Mato Grosso do Sul. Não, aqui deveria ser Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, não. Mato Grosso do Sul, nós temos o Pantanal, nós temos o Cerrado, mas não temos floresta amazônica. Portanto, a primeira está falsa. 2. A variação topográfica é responsável pela existência de 3 estratos. Cara, isso aqui cai muito na prova. Vegetação, mata de igapó, várzea e terra firme. Lá na região amazônica nós temos esses 3 estratos. Vem para o quadro aqui que eu vou te mostrar como é que são esses estratos. Olha só aqui, ó. Vou desenhar para você aqui, ó. Aqui, né? Rio Amazonas. Beleza? Rio Amazonas, tá lá o riozinho Amazonas. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Deixa eu ajeitar um negócio aqui, ó. Rio Amazonas tá aqui, ó. Beleza. Rio Amazonas. Região amazônica, nós temos 3 estratos. O primeiro estrato é esse aqui, ó. Que nós chamamos de Mata de Igapó. Beleza? O que é a Mata de Igapó? A mata que está constantemente inundada pelas águas. Olha lá a água do Rio Amazonas. Constantemente, né? Eu tenho uma outra mata que é inundada na época das cheias, ó. Cheias, né? Nos meses de verão, eu tenho a época das cheias. E aí o Rio Amazonas transborda a sua calha. Quando ele transborda a sua calha, ele vai inundar uma outra mata aqui, ó. Uma vegetação um pouquinho maior do que essa, logicamente, um extrato diferente, por isso que ela é uma vegetação estratificada do rio para as outras áreas. Essa vegetação aqui, ó, essa mata, é chamada de mata de várzea. Mata de várzea, que é periodicamente inundada pelas águas das cheias, né? E aí eu vou ter uma outra mata aqui, ó, né? Uma arvorezona grande aqui, ó, né? Uma outra mata que é chamada de mata de terra firme. Essa mata aqui corresponde a 80% da floresta amazônica, beleza? É aqui a mata de terra firme, são as terras mais altas que nunca são inundadas pelas águas, beleza? 3 estratos, muito perguntado, é prova da ESA, de tudo pergunta esse negócio aqui, beleza? Tome cuidado, não vai errar, porque às vezes ele costuma embolar. Na questão, volta para a questão, na questão ele te ajudou, né? Então tá ali, os 3 estratos, igapó, várzea e terra firme, sem pegar o dinho alguma, tudo certo, pau, resposta certa. A3.
A exuberância da vida vegetal da Amazônia reflete a alta fertilidade dos solos, em geral, de textura argilosa e com elevado teor de matéria orgânica. Alta fertilidade? Não. Nós temos baixa fertilidade. Solo raso, né? Solo ácido. A floresta amazônica se alimenta da própria floresta, as próprias folhas que elas derrubam, que se decompõem, alimenta elas. Mas o solo é fraco, não vou dizer infértil, mas com baixa fertilidade, beleza? Portanto, 3 está errada. A 4. Trata-se de uma floresta latifoliada, sim, folhas largas, perene, sempre verde, e higrófila, que tem muitas espécies que se adaptam-se a ambientes úmidos, sim. Abriga também enclaves de campos, cerrado e até mesmo caatinga, sim. A caatinga, logicamente, lá no estado do Maranhão, aqui, ó, nesse estadinho aqui, ó, eu encontro também a caatinga misturada com a mata, com a floresta amazônica. Portanto, tudo certo. Se está tudo certo, a 2 e a 4 estão corretas, né? 2 e 4 corretas eu tenho aqui na letra D de dado, que é fácil, né? Isso aqui é fácil demais. Próxima questão diz o seguinte. Fome, guerras, miséria, exploração predatória e vida selvagem configuram um quadro que o imaginário coletivo associa geralmente à África, né? Quando fala-se em continente africano, você já lembra disso aqui, ó. Guerras, miséria, exploração predatória, é justamente isso aí. No entanto, esse espaço não se resume apenas a tal quadro, tá? Com relação ao continente africano, é correto afirmar. O que tem no continente africano? Nos últimos anos tem registrado um expressivo incremento das trocas comerciais entre a África e a China. Este país asiático interessa-se principalmente pelas commodities minerais e pelo suprimento energético. Exatamente isso, exatamente isso. A África exporta 28% do petróleo consumido pela China. 28% do petróleo sai dali. Sai de países como a Nigéria, por exemplo, né? Nigéria é um país que exporta, né, petróleo para eles. Então, a primeira está certa. Isso aí mesmo. A China está entrando na África, né, atrás dessas commodities, né, minerais. A troco do quê? Financiamentos, né? Ela financia empreendimentos. Ela, enfim, financia alguns empreendimentos, algumas indústrias, e cara de pau, como ela manda seus mão de obra lá da China, né? Manda mão de obra da China. Os donos, o pessoal que tem mais poder nas empresas são tudo chineses. Então eles também vai de porteira fechada. Vai o dinheiro para investir na indústria e ainda vai mão de obra, né? Não é toda a mão de obra, mas a parte da mão de obra que mais ganha dinheiro é a que vai de lá também. Beleza? Mais uma coisa importante sobre a China. 2. A Nigéria tem se desenvolvido diversificando sua economia, investindo no setor de telecomunicações, apesar de o petróleo ainda ser importante para a economia do país. Exatamente. A Nigéria, ela vive do petróleo, da exportação de petróleo. Porém, o setor de telecomunicações, ele está em franco crescimento na Nigéria. Setor de telecomunicações de empresas vindas da onde? Desses caras aqui, ó. Desses caras aqui, beleza? Bom, porém, ainda a base da economia nigeriana é o petróleo. É parte desse petróleo que vai para lá, ó. Beleza? Portanto, verdade também. 2. Melhorias na infraestrutura urbana, redução do déficit de moradias tem contribuído para o significativo aumento da população urbana no contingente que já ultrapassa a rural. O que ele disse aqui? Que o continente africano ele tem uma população que predominantemente urbana? Mentira, não tem. A população da África ela é 58% rural e 42% urbana. Tá? Não passou ainda. Está crescendo? Tá, mas não passou ainda. Beleza? Portanto, falsa. 4. Alguns regimes ditatoriais foram derrubados devido aos protestos desencadeados na Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe? A Primavera Árabe foi um conjunto de movimentos contra a ditadura em alguns países, por exemplo, Líbia, Egito, Tunísia e Argélia, né? Que aconteceu durante a Primavera,
lá por volta de 2010, né? Foi no ano de 2010, melhor dizendo. Então acontece essa Primavera Árabe, que foi esse levante, esse movimento contra algumas ditaduras. Beleza, até aí tudo bem. Atualmente, governos mais representativos renovam as esperanças no fortalecimento da democracia em países como Líbia, Egito, Tunísia e Argélia. Bom, o que ele quer dizer? Que conseguiram derrubar as ditaduras depois da Primavera Árabe? Não, nem todas. Somente a Tunísia, que passa a ser democrática. O restante ainda não conseguiram. Portanto, questão falsa, porque ele relaciona esses países como sendo democráticos, e o que não é verdade. Somente a Tunísia consegue essa, se é que eu posso dizer, libertação. Tranquilo? Falsa. Portanto, somente a 1 e a 2 são verdadeiras, que está aqui na letra A. 1 e 2 verdadeiras. Beleza? África. Vale a pena dar mais uma olhadinha aí nas questões sobre a África. Tranquilo? Beleza. A próxima questão vai falar o seguinte. Um professor de geografia, ao iniciar a sua aula sobre continente europeu, apresentou o seguinte mapa aos alunos. Tá aqui os mapinhas aqui. E duas bolinhas. Vamos ver aqui, ó. Aqui refere-se a Atenas, na Grécia. Aqui se refere-se a Dublin. Isso, Dublin. Lá na Irlanda. Beleza? Tranquilo. Outras coisas importantes que eu vou ter que dizer para você aqui. Aqui, ó, eu tenho a Inglaterra, né? Já vou cortar aqui. Aqui eu tenho o meridiano de Greenwich. Tranquilo? Mais ou menos aqui. Beleza? Com essas informações, vamos lá para as questões. Ah, tá. Aqui eu tenho o mar Mediterrâneo. Lembra-se disso. Tranquilo? Próximo, vamos lá. Após a observação do mapa, o professore aqui, ó, tá em italiano, ó, pediu para a classe levantar diferentes informações relacionadas a dois países europeus e suas respectivas capitais, assinaladas no mapa. Assinala as alternativas abaixo e marca a opção correta. Olha só como a SpaceX perguntou. Apesar de localizada na zona temperada boreal, Atenas apresenta clima mediterrâneo, ao passo que Dublin está na zona de influência do clima temperado oceânico. Volta para cá então, vamos ver. Né? Ele diz que aqui é clima mediterrâneo. É clima mediterrâneo aqui? Lógico, está do lado do mar Mediterrâneo, tá certo. Aqui é um clima continental, temperado continental, temperado oceânico, exato. Tá aqui, ó, o oceano aqui, ó. Esse aqui é o Oceano Atlântico, ó. Tá vendo? Sim, temperado por quê? Eu tenho essas duas cidades na zona temperada, acima do Trópico de Câncer. Câncer. Lembra-se disso? Tá certo. Então, a resposta está exata. Beleza? Portanto, primeira, certíssima. 2. As duas capitais estão situadas em zona de instabilidade tectônica. Volta para cá. Beleza. Aí você tem que lembrar das placas tectônicas, né? Mas, historicamente, você sabe que Atenas, na Grécia, é uma cidade constantemente atingida por terremotos. Porque eu tenho uma placa tectônica que fica aqui, ó, que é a placa eurasiana ou eurasiática. Ela vai mais ou menos aqui, passa aqui no meio do oceano e vai mais ou menos aqui no mar Mediterrâneo. Ela passa aqui, ó. Essa aqui é a placa eurasiática. Eurasiana. Beleza? Eurasiana. Então, aqui não está próximo à borda de placa tectônica, tá vendo? Tá, não vou dizer centralizado, mas está aqui, né, do lado de uma placa tectônica, não está na borda, isso que importa. Aqui ó, já está na borda da placa. Portanto, Atenas tem estabilidade tectônica? Tem. Dublin tem estabilidade tectônica? Não tem estabilidade tectônica. Beleza? Tem estabilidade no caso. Portanto, essa aqui está falsa. Dublin localiza-se no hemisfério ocidental, enquanto a capital grega encontra no hemisfério oriental. E aí? Ó, por isso que eu botei aqui o meridiano de Greenwich, ó, né? Quem está para cá está no oriente, quem está para cá está no ocidente. Dublin está no ocidente? Sim. Atenas está no oriente? Sim. Portanto, resposta certa. 3. Fácil, né? Isso aqui está fácil. Tanto a Grécia quanto a Irlanda não integra o espaço Schengen. O espaço Schengen compõe 26 países europeus. 26 países europeus. Né? O que está no espaço? O que é o espaço Schengen? É um lugar onde
comungam, né, dentro desse espaço, é um acordo entre países europeus que visa uma política de abertura de fronteiras. Ou seja, os turistas, por exemplo, se eu estou na Grécia, eu posso ir para a França, posso ir para a Itália, eu posso ir para os países que fazem parte do espaço Schengen, tranquilamente. Não tem, são fronteiras abertas, né? Tranquilo? E ele me diz na questão que a Grécia está no espaço Schengen? Está. A Irlanda não está no espaço Schengen. Quem está é a Irlanda do Norte. Portanto, alternativa errada. Se está errada, 1 e 3 estão corretas. 1 e 3 estão corretas, eu tenho aqui na alternativa da letra B de bola. Fácil ou não? Ah, essa aqui estava tranquila, né? Beleza. Encerrando essa questão, nós fizemos a primeira parte da prova 2020. Tá? Pedreiro ou não? Não, tá de boa, né? Tranquilo. Beleza? Conceito a vocês que continuem estudando, né? A prova está aí na nossa barba e é assim que a SpaceX cobra. Beleza? Até a próxima aula. Beleza? E nós continuamos aqui, né? Fizemos 2, agora vamos para o terceiro bloco. O terceiro bloco, que vai tratar das últimas 6 questões. Lembrando a você que a prova da SpaceX são 12 questões de geografia, né? Então não é peidar dormindo, né, tia? Não é fácil. O negócio é bagual, né? Até o Carlito acerta essas questões. Ele tão fácil que estava até agora aí. Tava dando risada ali. Mas precisa estudar. Não adianta. Não adianta, Guilherme. Não tem outro caminho a não ser estudar. Não tem outro caminho a não ser estudar. Ah, tá. Beleza. F5 aqui, papapá, conferindo se está certo, conferir lá, beleza. Tranquilo? Deixa eu tomar mais um golinho d'água aqui, só para molhar as palavras. E nós irmos para a terceira parte, tranquilo? Bom, vamos dar início então. Só um pouquinho, tal, podemos dar início. Vamos dar início então ao terceiro bloco, que vai tratar da prova da SpaceX 2020. Como é que a SpaceX cobra cobrou a prova 2020? Vamos ver então? Olha só na tua tela lá a primeira questão que vai tratar da SpaceX 2020. Olha só. Ontem foi feita essa prova. Ontem, tá quentinho ainda aqui, ó. O conflito árabe-israelense, eles gostam disso aqui, tá? Eles gostam. Tivemos nessa mesma prova questões perguntando sobre as rixas entre Paquistão e Índia, né? Então, cara, esses conflitos no Oriente Médio são importantes? São, tá? Então, releia essa matéria tão importante para a sua prova, beleza? Então tá. O conflito árabe-israelense, né, contribui inequivocamente para tornar o Oriente Médio uma das regiões mais instáveis do mundo, é verdade. Sobre esse importante foco de tensão, é correto afirmar: 1. A Guerra do Yom Kippur, em 1967, marcou o ápice da expansão territorial de Israel. O que aconteceu na Guerra do Yom Kippur? Né? A Guerra do Yom Kippur, na verdade, ela não foi em 67. Ela foi em 1973. Para aí nós já, com essa aí nós já podia eliminar a questão, né? A Guerra do Yom Kippur foi um conflito entre Israel, Egito e Síria. E teve como consequências diretas a crise do petróleo. O que acontece em 1967? A Guerra dos 6 Dias. E como resultado da Guerra dos 6 Dias, que durou 6 dias mesmo, né? Israel toma conta de algumas áreas territoriais. Por exemplo, as colinas de Golã, onde nós temos as nascentes do rio Jordão, tão importantes para a própria Israel. Não era espaço deles, eles tomam essa área, né? Lá em 1967, que não foi a Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é um feriado, né? É muito famoso nessa região, um feriado judeu lá de 6 de outubro, né? Onde aconteceu a Guerra do Yom Kippur. Sim, foi consequência dessa Guerra dos 6 Dias, né? Contrários a essa tomada de terras por Israel, se aliam e
tentam combater Israel durante a Guerra do Yom Kippur. Quais as consequências da Guerra do Yom Kippur? Foi o boicote dos países produtores de petróleo, lá em 1973, o chamado choque do petróleo. E eles quiseram afetar não só Israel, mas sim os países ocidentais. E lógico, os Estados Unidos, né? Que eram compradores de petróleo. Bom, vamos boicotar o preço do petróleo. Em 4 meses ou em 6 meses, os preços subiram 400%. E logicamente quem dependia de petróleo se lascou. E nós brasileiros, o Brasil nessa época, a nossa economia começou a sofrer com essas consequências, beleza? Então a Guerra do Yom Kippur foi em 67? Não foi, tá? Mas eu te expliquei um pouquinho como foi ela, que foi lá em 1973. Falsa a primeira. 2. A cidade de Jerusalém é sagrada, claro, para as três principais religiões monoteístas, aquelas que acreditam em um único Deus. Da atualidade, cristianismo, judaísmo e islamismo, sim, o que é decisivo para gerar instabilidade na região. Jerusalém é sagrada mesmo? Sim. Para essas 3 religiões? Sim. Portanto, verdadeira. Né? Isso aí nos jornais está cheio disso aí. Você vê todo dia. 3. A geopolítica da água. A água tem tudo a ver com o que eu falei antes. Guerra do Yom Kippur, né? Tomada da Guerra dos 6 Dias, colinas de Golã, assim por diante. A geopolítica da água desempenha um papel destacado no conflito, tendo em vista o controle exercido por Israel sobre os principais mananciais da região. Por exemplo, colinas de Golã. As colinas de Golã. Lembra que eu falei agora há pouquinho? Verdade, tá? Geopolítica, né? Em se tratando de geopolítica, recursos naturais como o petróleo e a água são os recursos mais disputados mundialmente. São e serão cada vez mais daqui em diante. Portanto, é verdade, número 3 é verdade. 4. Pelos acordos de Oslo, que é a capital da Noruega, 1993, a Organização pela Libertação da Palestina e o Hamas reconhecem o Estado de Israel, que se comprometeu a desenvolver os territórios ocupados, nos quais seria criado um Estado palestino. Então vamos pensar aqui, o Hamas é um inimigo ferrenho de Israel. Você acha que ele reconheceu Israel, o Estado de Israel, mas nem aqui nem na China, tá? Isso aqui é mentira, ó. Mentiroso, né? São um dos principais inimigos de Israel é o Hamas, beleza? E eles não reconheceram porcaria nenhuma, né? Isso aqui deixa a questão totalmente errada, tranquilo? Portanto, falsa essa aqui também. Né? E o acordo de Oslo foi um acordo realizado lá na capital da Noruega, que eu comentei com você aqui anteriormente. Beleza? Tranquilo? O que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver o que eu posso falar mais aqui. Beleza. No acordo de Oslo, Israel reconhece sim a organização, né, da Palestina aqui, reconhece, mas o Hamas não. Isso aqui é inimigo mortal. Falsa. Portanto, 2 e 3 verdadeiras. 2 e 3 verdadeiras, eu vou ter lá na minha sentença da letra C de casa. Tranquilo? Bom, essa questão, né, vou voltar um pouquinho aqui, ela remete a esse conflito aqui, ó. Preste atenção, releia, dê mais uma lidinha sobre esse conflito árabe-israelense que aconteceu aqui entre Israel, Egito, Síria, tá? Dê uma analisadinha mais nessa questão. Beleza? Próxima questão vai dizer o seguinte, vamos lá. Em meados da década de 30, o então capitão do Exército Brasileiro, Mário Travassos, um geógrafo, um geopolítico, melhor dizendo, publicou a obra Projeção Continental do Brasil. Tá? Ele faz um livro, lá em 1930, com algumas ideias de projetar o Brasil. E nessas ideias, dentre outras, né, ele fala de algumas coisas e aí ele te pergunta aqui na questão, né? Por exemplo, criar uma ligação do Oceano do Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico, né? Fazer a ligação na Bacia do Prata, né? Fazer essas ligações longitudinais no Brasil. É algumas das ideias
que esse capitão, o Mário Travassos, ele publica na sua obra Projeção Continental do Brasil, tá? Então vale a pena dar uma olhadinha nesse livro aqui. É bem tranquilo, um livro bem fácil de ler, bem tranquilo de você entender. Essa Projeção Continental do Brasil, ele está dizendo, até hoje inspira o pensamento geopolítico nacional, né? Não foi baseado, mas essas ideias da Projeção Continental do Brasil, de 1930, elas começam a ser botadas em práticas, né, em 1950, com aquela marcha para o oeste, né, projetos de integração regional, beleza? Tudo isso. Dentre os postulados geopolíticos do autor, podemos destacar o que estava escrito no livro, né? É mais ou menos isso aí, ó. A América do Sul como espaço caracterizado por dois antagonismos geográficos. A oposição entre a vertente do Atlântico e a do Pacífico, e entre as bacias hidrográficas do Amazonas e do Prata, oposição entre as vertentes, exato, tá? Então ele sugere, né, algumas ideias, né, sugere algumas ideias para fazer com que a vertente do Atlântico e do Pacífico se encontrem, né, fazer essa ligação. Tanto a bacia do Amazonas como do Prata, fazer essa ligação, né, a Madeira Mamoré também, né, que foi criada antes disso aqui, logicamente, né, ele cita também essa construção dessa ferrovia Madeira Mamoré, que faz um pouco dessa ligação, né, do Amazonas com o Prata praticamente. Beleza? Portanto, a primeira tá certa? Tá certa. 2. A influência polarizadora de Buenos Aires, que limitava o poder brasileiro sobre a extensa vertente atlântica. Sim. Buenos Aires, né, capital da Argentina, ela influenciava o quê? A região da Bacia do Prata, durante muito tempo, né? Foi alvo de brigas, por exemplo, a Guerra da Cisplatina. Então essa influência polarizadora limitava o poder brasileiro sobre a extensa vertente atlântica, né? O Brasil usava a Bacia do Prata para chegar até Mato Grosso naquela época, né? Não existiam estradas, usava essa vertente. Então, verdade, ele conta no seu livro isso aí. A necessidade de atração do Paraguai e da Bolívia para a esfera de influência política comercial do Brasil, sim, né? Essa necessidade de ter esses vizinhos como parceiros comerciais também é citado no seu livro, portanto, verdade, tá? Essa questão, eu digo a você, você precisa ler esse livro para entender essas questões que ele começa ali. E a número 4 diz o seguinte: o projeto do Brasil como grande potência sul-americana, empreendendo a marcha para o oeste, né? Falei para você isso, com o objetivo de erguer um polo de poder econômico demográfico na porção central do subcontinente. Verdade. Bom, vamos supor que eu vá para a prova e não tivesse lido esse livro, né? Esse bendito livro do capitão Mário Travassos, beleza? Coisa que, né, é importante que você leia. Mas se você analisar todas as alternativas, você começa a ler, ó, não tem nada que salte aos olhos. Não, isso aqui é mentira, isso aqui não pode ser, né? Observe, não tem nada que salte aos olhos, né? Ele te deu até uma colher de chá, ele botou tudo coisinha fácil, né? Ó, influência de Buenos Aires tinha influência? Claro que tinha, né? Aqui, ó, vertente Atlântico Pacífico, Amazonas de Prata, sim, né? Então tudo tem fundamento, vamos dizer assim, nas sentenças. Portanto, todas estão verdadeiras. Se todas estão verdadeiras, aqui, ó, a letra E de escola marca a resposta certa. Tranquilo? Beleza! Vamos lá. Próxima questão vai falar o seguinte. Olha só. Provinha cheia de coisa do Oriente Médio. Em um novo capítulo do acirramento das tensões entre os Estados Unidos e o Irã, Teherã anunciou nessa quinta-feira que derrubou um drone americano que teria invadido seu território. Então, Teherã anunciou nessa quinta-feira que derrubou um drone americano que teria invadido seu território. Washington alega que o equipamento estava em espaço aéreo internacional e o governo iraniano respondeu levando o caso à ONU. Tá? Então, aconteceu exatamente no Estreito de Hormuz aqui, ó. Beleza? E ele te dá um mapinha para te situar, o Irã, Omã e tal, Arábia Saudita, tá para te situar. Tranquilo? Beleza. E ele pergunta o seguinte: o incidente relatado acima ocorreu no Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico.
Sobre as características gerais dos países banhados por esse estratégico Golfo, é correto afirmar. Então aquela história do drone e tal é só para te conduzir a essa região, tá? O que ele pergunta são as características desse estratégico Golfo, os países que ficam próximos a ele, beleza? É correto afirmar que 1. Somadas as reservas existentes nos países banhados pelo Golfo Pérsico, perfazem a maior concentração de hidrocarbonetos do mundo. Hidrocarbonetos do mundo é um nome bonito, né? Para eu falar de petróleo. Beleza? Eu tenho a maior região petrolífera do mundo no Golfo Pérsico? Tenho ou não tenho? Lógico que eu tenho, né? Nós já vimos muitas guerras, Guerra do Golfo. Por que era a Guerra do Golfo? Devido, né, à disputa por esse líquido precioso aqui. Verdade. 2. A implantação de um regime democrático com eleições diretas foi o maior legado da ocupação dos Estados Unidos, que devolveu a estabilidade ao Iraque. O quê? Devolveu a estabilidade ao Iraque. O Iraque não está instável de maneira alguma, então não tem. Esse devolveu estabilidade, ele está exagerado nessa questão. Essa é o que torna a sentença errada, né? Essa área Iraque, essa questão Iraque e Estados Unidos persiste ainda, e essa estabilidade aqui, ó, não tiene. Falsa. 3. Com uma população de aproximadamente 24 milhões, os curdos estão localizados majoritariamente nos territórios ocupados pelo Iraque e pelo Irã, onde contam com um elevado grau de autonomia política. Os curdos não possuem autonomia política, tá? Não possuem. É uma questão falsa também, tá? Eles não são uma nação com autonomia política, né? Eles são uma comunidade, né, que tentam dominar essas áreas, porém, falar em autonomia, ainda mais elevado grau de autonomia política, eu exagerei, ou melhor, o autor da questão, ele exagera e, logicamente, torna a questão falsa também, beleza? A número 4. O Irã não é um país árabe. O Irã não é mesmo, tá? E sua população é a maioria xiita. Sim, temos os xiitas e os sunitas, né? Em 1979, a Revolução Islâmica transformou em um dos principais opositores dos Estados Unidos e de Israel. Exato, 1979, Revolução Islâmica. Exato, tá tudo certo, portanto, sentença correta, tá? Se está correta, 1 e 4 são verdadeiros, a 1 e 4 são verdadeiros, está aqui, ó, na minha letra E, tá? O que nós precisamos entender dessa questão aqui, né? Ou melhor, rever dessa questão, tá? Essas problemáticas que ocorrem nesta região, tá? Iraque, Irã, né? Essa disputa com os Estados Unidos, né? Essa disputa pelo esse recurso mineral importante, cabe a você dar uma olhadinha nisso aqui, tá? É muito importante, porque a SpaceX, ela adora esse tipo de questão, tranquilo? Próxima questão vai dizer o seguinte: Coreia do Sul faz parte do grupo do NICS, né? O que é o NICS, né? O que é o NICS? É um grupo chamado de Novos Países Industrializados. Esse NICS, que é essa sigla em inglês, né, são sigla em inglês que representa os países de industrialização recente. Mas que recente é essa? Países que se industrializaram pós 1950. E aí nós estamos envolvidos, né? Vamos lá, Brasil, Argentina, México, África do Sul, né, lá por volta de 1950. Pouquinho mais adiante, 1960, 1960, nós temos os chamados tigres asiáticos, e aí eu vou incluir a Coreia do Sul, que está falando aqui na questão, eu vou incluir Taiwan, Hong Kong, Singapura, né? São os novos países industrializados. Esses países industrializados, na sua grande maioria, foram países que se industrializaram devido ao capitalismo financeiro, né? Ao capitalismo financeiro, à introdução das grandes multinacionais, essas grandes empresas que começam a sair
dos países sedes e buscar novos mercados. Acham alguns países, esses que eu citei agora, Brasil, Argentina, México e tal, né? Começam a buscar outros países e encontram e tornam esses países, passam a se industrializar. Foi o que aconteceu no Brasil. Nossa industrialização começa a partir de 1950, efetivamente, não é? Bom, a Coreia do Sul é um caso à parte. A Coreia do Sul, ela não recebe essas multinacionais, pelo menos no começo. A Coreia do Sul, ela investe no seu próprio país, né? E aí vamos falar um pouquinho dela, tá? E ele quer saber exatamente da Coreia do Sul. Eu vou te explicar algumas coisinhas, ó, desse país, os seguintes fatores. Qual a diferença da Coreia do Sul? Ela é diferente dos países que eu falei anteriormente, ó. Existência de abundantes recursos minerais. A Coreia do Sul não tinha abundantes recursos minerais. Como é que ela se industrializa? A Coreia do Sul hoje, ela é um país muito forte industrialmente, né? Ele é um país que se destaca mundialmente. A Coreia do Sul é um dos países que possui uma das menores desigualdades sociais do mundo. A Coreia do Sul, ela sofre a Guerra das Coreias, né? Lá em 1947, né, final da Segunda Guerra Mundial, durante a guerra, depois da Guerra das Coreias, a Coreia do Sul, como a Coreia do Norte, elas acabam ficando destroçadas, vamos dizer assim, né? A economia está a frangalhos. O que a Coreia do Sul faz? Ela investe em educação e ela faz a reforma agrária. Com a reforma agrária, o que ela faz? Ela distribui suas terras. Com a reforma agrária, as pessoas começam a crescer uniformemente, ou seja, as desigualdades sociais diminuem a cada passo. A educação é uma prioridade. 1980, na década de 80, nós temos 0% de analfabetos na Coreia do Sul, né? E a educação, ela é hoje em dia, né, naquela época e até hoje, ela é o X da questão da economia estar pulsante, né? Samsung, Nissan, dentre outras marcas famosas, são frutos dessa Coreia do Sul, né? A Samsung é o melhor exemplo, né? O que produz a Samsung? Tecnologia, né? Produtos tecnológicos. E os produtos tecnológicos só são capazes de ser produzidos porque eu tenho uma mão de obra qualificada. Durante muito tempo se investiu em educação. E aí faz com que essa indústria coreana salte aos olhos, beleza? Esses foram um dos fatores. Então, eles tinham abundância de recursos minerais? Não tinham. Nem por isso deixaram de se industrializar e se destacar industrialmente. A primeira está falsa. 2. Maciços investimentos em educação. Olha aqui, ó. Melhoria da infraestrutura de transporte e energia. Exato. Essa aqui está certa, tá? Educação. Quando se falar em Coreia do Sul, investimento em educação é o que você precisa guardar. 3. Concessão de incentivos à exportação, tais como redução de impostos, controle de política cambial, também foram fatores que foram colocados em prática na Coreia do Sul. Ela deu tão certo, né, que se destaca hoje mundialmente. Portanto, a 3 também está certa. 4. Grandes estímulos ao consumo interno, né? A Coreia do Sul ela não tem uma população tão grande assim. Então, eu incentivar o meu consumo interno vai me fazer saltar a minha economia? Né? Pensem nisso. A princípio, não muito, né? Então, estímulo ao consumo interno, não. O estímulo a consumo externo, a exportação. É isso que fez crescer a economia dela. Via expansão de crédito, subsidiada às famílias, com o objetivo de expandir o mercado doméstico, não. Expandir o mercado externo. Isso que a tornou ela uma economia
pulsante, uma economia forte. Tranquilo? Portanto, é falsa a ação número 4. Sobre a Coreia do Sul, somente a 2 e a 3 são corretas. 2 e a 3 corretas eu tenho lá na minha letra C de casa. Tá? Coreia do Sul, só para a gente finalizar aqui, né? Um país emergente, um país que cresceu industrialmente praticamente com as suas próprias pernas, baseado em 2 alicerces, educação, né, reforma agrária. Tranquilo? Beleza, gravem isso. Próxima questão vai falar o seguinte, olha só. O continente americano estende-se desde as tundras canadenses até o Cabo Horn, lá embaixo, lá no Chile, até lá na Terra do Fogo, né? Sua imensa variedade de paisagens comporta sociedades amplamente diferenciadas. Sobre esse grande conjunto, é correto afirmar que continente americano ele está falando, tá? A costa ocidental apresenta extensos dobramentos modernos, como os Andes e as Montanhas Rochosas, e faz parte do anel do Círculo de Fogo do Pacífico. Eu tenho na costa ocidental, deixa eu te mostrar no mapa aqui, ó. Olha só aqui, ó, né? Continente americano, costa ocidental, Oceano Pacífico. Eu tenho aqui as Montanhas Rochosas. Eu tenho aqui a Cordilheira dos Andes. Tá certa a resposta ou não? Claro, acho que tá certa. Tá? Faz parte do anel do Círculo de Fogo do Pacífico. Volta para cá de novo. Círculo de Fogo do Pacífico é essa região aqui onde eu tenho a placa, a encontro das placas tectônicas. Placa norte-americana, placa do Pacífico, placa de Nazca, dentre outras aqui. Essa região é uma região de instabilidade tectônica, e nessas regiões de instabilidade tectônica eu tenho a maior cadeia montanhosa do mundo, principalmente aqui no Chile. Esses são os vulcões, ó. Beleza? Tá certo ou não? Exata. Tranquilo? 2. A porção oriental continental, tanto da América do Norte quanto da América do Sul, é marcada por estruturas geológicas antigas de grande estabilidade. Aqui, ó. Ah, ele quer saber da parte oriental. Aqui, eu tenho vulcões? Eu tenho vulcões aqui? Não tenho, tá? Grande estabilidade, né? Cadeias orogênicas. E aqui eu vou citar aqui, ó, a nossa Serra do Mar. Tá aqui, ó. Fica mais ou menos aqui assim, a nossa Serra do Mar. Tá certa a resposta ou não? Volta lá para a questão. Continente da América do Norte, continente da América do Sul, marcado por estruturas geológicas antigas, antigo e desgastado, não é o relevo brasileiro? De grande estabilidade? Sim, grande estabilidade. Por que é grande estabilidade? Porque eu não tenho encontro de placas tectônicas aqui. As placas tectônicas aqui, ó, elas passam aqui, ó, na dorsal mesoatlântica, tá? Lembra-se disso? Dorsal mesoatlântica. Então, é verdade também a próxima questão, tá certo? 3. A condição bioceânica caracteriza todos os países da América anglo-saxônica. Todos os países da América anglo-saxônica e da América Central Istmica. Todos, tá? Cuida com isso aqui, piazão, tá? Cuida. Todos não. O que é uma condição bioceânica? É banhado pelos 2 oceanos, pelo Oceano Pacífico ou pelo Oceano Atlântico, né? Todos. Vamos lá. O Oceano Atlântico está aqui, o Oceano Pacífico está aqui, o Oceano Atlântico está aqui, beleza? Essa aqui é a América Istmica, América Central Istmica. O que é América Central Istmica? Esses países aqui, beleza? Todos são banhados pelo Oceano Atlântico e pelo Pacífico? Não. Belize não é. Portanto, falsa questão. Essa aqui é a América Central Istmica. Essa aqui é a América Central Insular, que formam a América Central. Só para você lembrar, botei aqui para diferenciar uma da outra, né? Que na verdade pertencem à mesma América Central, porém uma chamada de istmica, que são as que são ligadas, ó, né? Liga a América do Sul com a América do Norte, e a insular, que são as ilhas, Cuba, Haiti, República Dominicana, Porto Rico, Jamaica, entre outras. Tranquilo? Volta para cá. Falsa então. É o único continente que possui terras em todas as zonas climáticas. Todas as zonas climáticas. Essa zona climática que começa aqui, ó, zona climática, ó, zona polar do sul, ou zona polar antártica. Tem terras
da América do Norte? Não tem, guerreiro, não tem. Portanto, é falsa também. Se é falsa, somente a 1 e a 2 são corretas. Letra A, resposta certa. Essa aqui é fácil, né? Fácil. Tá aqui o mapinha. Próxima questão vai falar o seguinte. Olha só. A fronteira pode ser definida como a epiderme do Estado. Dependendo do contexto e dos meios disponíveis, ela apresenta uma permeabilidade maior ou menor, depende da fiscalização, né? Lógico. Considerando aspectos como características gerais do território nacional, a legislação em vigor e os programas governamentais implementados nas fronteiras, analise as assertivas a seguir. Está falando da fronteira brasileira, das fronteiras brasileiras. E ele diz o seguinte: o Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras, chamado de SISFRON, que foi criado lá em 2008, tem como objetivo, dentre outros, aumentar a presença do Estado por meio das forças federais, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, dentre outros, Receita Federal, nas faixas de fronteira marítima e terrestre, especialmente na Amazônia. Beleza, essa questão, ela é certa, tá? Ela é certa. Eu vou só ressaltar o seguinte, o SISFRON, ele foi criado em 2008 como um mecanismo, né, um sistema para controle de fronteiras. Se você for ler a criação do SISFRON lá, ele diz sistema tal para fronteiras terrestres, tá? Terrestres. Ele não menciona fronteira marítima. Porém, a SpaceX considera essa questão verdadeira. E eu digo que é verdadeira também, por quê? Vamos pensar lá no Amapá. Eu tenho o finalzinho da fronteira do Amapá, vai chegar ao Oceano Atlântico. Aquele pedacinho da fronteira com o Oceano Atlântico, eu vou ter que fiscalizar também? Vou ter que fiscalizar. Então, eu também fiscalizo parte da fronteira marítima? Sim. Lá no Arroio Chuí, né, do Rio Grande do Sul com o Uruguai, tem um pedacinho que vai chegar próximo ao Oceano Atlântico. Sim. Eu vou fiscalizar? Vou fiscalizar. Então, parte da fronteira marítima também é fiscalizado. Tá? Por isso que ela entra aqui, né, no primeiro momento. Alguns podem até dizer que não, essa questão está errada, porque só menciona a fronteira terrestre, mas lá naquele finalzinho entra também, envolve um pouquinho da fronteira marítima. Isso não quer dizer que o SISFRON compõe o patrulhamento do mar, do Oceano Atlântico, do restante dos 7.000 quilômetros de fronteira com o Oceano Atlântico. Não, né, ele não engloba isso aí. Mas aqueles pedacinhos no Arroio Chuí e lá no Amapá, no Oiapoque, sim. Beleza? Portanto, é verdadeira a primeira. 2. A Constituição Federal de 88 proibiu a demarcação de terras indígenas na faixa de fronteira por razões de segurança. Proibiu, foi justamente a Constituição de 88 que assegura a demarcação de terras indígenas. Lá no seu artigo 231, dei uma olhada, né? Ele reconhece o direito dos índios e dá o poder ao Estado, né? Poder ao governo de demarcar terras indígenas. Portanto, falso. 3. A grande extensão territorial, povoamento rarefeito, carência de recursos econômicos e humanos, dificuldade de acesso, são fatores que concorrem para a porosidade das fronteiras e ocorrência de inúmeros ilícitos, claro, tráfico de drogas, tráfico de pessoas e assim por diante, armas, né? Verdade ou não é? Qual que é o problema? É muito grande, né? São 14.000 quilômetros, mais de 14.000 quilômetros. Para controlar esse troço aí não é fácil. Então, não tem jeito, tá certo. 4. Fundamental a defesa do território, a faixa de fronteira do Brasil tem uma largura de 100 quilômetros e é regulada por legislação federal específica que normatiza a propriedade, o uso do solo e a exploração econômica. Tá quase tudo certo se não fosse isso aqui, que na verdade não é 100 quilômetros, é 150 quilômetros. Isso aqui é fácil, tá? Então a faixa de fronteira do Brasil é uma faixa de 150 quilômetros a partir da divisa do Brasil com o estado vizinho. Beleza? 150. Portanto, somente 1 e 3 estão corretas, a letra
B de bola me dá a resposta certa. Tranquilo? Beleza. Com essa questão nós encerramos essa aula que fala aqui da prova da SpaceX 2020. A prova foi feita ontem, né? Eu até peguei a prova aqui na minha mão, estava até quente, né? Digo a vocês que vocês precisam dar uma ênfase naquela parte de Oriente Médio. Dê uma olhadinha naquela parte do Oriente Médio. Faz bem pro coração olhar aquela parte do Oriente Médio, né? Essas questões geopolíticas atuais é muito importante para a sua prova, beleza? Espero que tenham entendido todas as questões e até a próxima aula, beleza? E nós também ficamos por aqui hoje, só relembrando que nós vimos a segunda parte da prova de 2019, nós vimos toda a prova de 2020, todas as questões mais atuais que você pode ter com relação à prova da SpaceX, você acabou de ver na aula de hoje aí. Espero que tenha entendido e concito a todos que voltem a folhear os seus alfarrábios aí e se dediquem que a prova está chegando, beleza? Se você não é inscrito, repetindo, se você não é inscrito no canal, não esquece aí de dar o seu joinha, se inscrever no canal que muitos conteúdos importantes para a sua prova virão ainda, beleza? Até a próxima aula, até mais!